Aqui, se está me vendo. Pessoal do WhatsApp. Beth, Dulce, tá tudo certo aí na transmissão? Me avisem pelo WhatsApp, por favor. Hello? Já estão me vendo? Marisa Paz. Você está me vendo? Pessoal do WhatsApp? Beth, Dulce, tá tudo certo aí na transmissão? Bom, espero que esteja. WhatsApp, por favor. Espero que esteja. Hello? Já estão me vendo? Marisa Paz. Bom, não sei se vocês estão me vendo, mas eu vou começar. E tá esquisito isso aqui. Tá dando um delay danado aqui, eu não sei se eu vou... Se eu desligo isso. Minutinho, tá, gente? Deixa eu acertar isso aqui. Não sei se vocês estão me vendo, mas eu vou começar. Tá esquisito isso aqui. Tá dando um delay danado aqui, eu não sei se eu vou... Vai ficar duas vozes? Vou desligar. Minutinho, tá, gente? Deixa eu acertar isso. Ok, eu desliguei para ler, não vou poder ler o que vocês estão escrevendo. Vamos fazer o seguinte: o que vocês escreverem, eu respondo depois que nós terminarmos, tá bom? Porque aí eu leio tudo e respondo tudo. Vamos começar? Lição 30. Deixa eu ver aqui. Só um último teste. O último teste aqui para ver se está funcionando direito. Eu ainda estou meia insegura com isso. É. E aí, a resposta é que não estão me vendo. Gente. Por que será? Em que eu errei aqui? Aqui parece que está tudo certo. Olha, não sei o que é que está vendo, não sei onde é que eu errei. Que esquisito.
Ué, eu recebi uma mensagem aqui de que estão me vendo sim. Então eu vou começar. Deixa eu ver aqui. Ai, que bom. Que bom. A Márcia está dizendo que está me vendo. Então, sei lá. Sinal de que está transmitindo. Então, vou começar aqui. Lição 30. Então, me manda a mensagem, por favor, se vocês estão vendo direitinho. Que eu já estou meio perdida aqui. Ah, que bom. Estão vendo, então. Ai, que alívio. Essa tecnologia me deixa doida. Não sei como é que eu consigo isso. Ih, isso aqui tá. Tirar o som. Vamos ver se eu tirei. Fica dando um delay lá que está aparecendo. Bem-vindos. Olha, quem tiver Facebook, vejam o que aconteceu agora, há 10 minutos atrás, o arco-íris maravilhoso que apareceu aqui na minha frente. Eu botei no Facebook. Quem puder dar uma olhadinha, porque vale a pena. Mas foi justo na hora que eu disse, bom, eu vou começar. Eu tirei uma foto e botei no Facebook, não aguentei. Então vamos lá. Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente. A ideia para o dia de hoje é o trampolim para a visão. A partir dessa ideia, o mundo se abrirá diante de ti e tu o contemplarás e verás o que nunca viste antes. E o que vias antes não será nem mesmo vagamente visível para ti. Hoje estamos tentando usar um novo tipo de projeção entre aspas. Não estamos tentando livrar-nos do que não gostamos por vê-lo do lado de fora. Ao invés disso, estamos tentando ver no mundo o que está em nossas mentes. E o que queremos reconhecer, lá está. Assim, estamos tentando unir-nos ao que vemos, ao invés de mantê-lo à parte de nós. Essa é a diferença fundamental entre a visão e o modo como tu vês. A ideia para o dia de hoje deve ser aplicada com a maior frequência possível durante o dia. Quando tiveres um momento, repete-a lentamente para ti mesmo, olhando à tua volta e tentando reconhecer que a ideia se aplica a tudo o que de fato vês agora ou poderias ver agora, se estivesse dentro do âmbito da tua vista. Gente, o pessoal do WhatsApp está dizendo que não apareceu nada ao vivo. Eu vou avisar que tem uma porção de gente vendo. Que coisa estranha, né? Estou avisando aqui um minutinho só. Voltando. A visão real não está limitada a conceitos tais como perto e longe. Para ajudar-te a começar a acostumar-te com essa ideia, ao aplicar a ideia de hoje,
Tenta pensar em coisas que estejam além do teu âmbito de visão no momento, assim como naqueles que realmente podes ver. A visão real não só é ilimitada pelo espaço e pela distância, como também independe totalmente dos olhos do corpo. A mente é a sua única fonte. Um recurso para ajudar-te a acostumar-te a essa ideia é dedicar vários períodos de prática à aplicação da ideia de hoje com os olhos fechados, usando quaisquer sujeitos que venham à tua mente e olhando para dentro, ao invés de para fora. A ideia de hoje se aplica igualmente a ambos. Deixa eu ver o que o pessoal aqui está me falando pelo WhatsApp. Ah, é porque não estão clicando no link. Deixa eu mandar entrar no Facebook, que o link está lá. Pronto. Eu estou achando essa lição de hoje maravilhosa. Embora a gente já tenha lido, né? Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está na minha mente. Só isso aí já é o suficiente para todo o resto. Deus não está lá no céu. Deus está aqui, está dentro de nós. Deus é essa inteligência fenomenal da criação. Veja bem, no momento da concepção, por exemplo, pense bem na maravilha e no milagre dessa inteligência dentro de nós, já ali. Não é a nossa mãe que nos fez. A nossa mãe emprestou um lugar para a gente, que é a barriga. E nós, com Deus aqui dentro, nós fizemos. A inteligência suprema foi fazendo o que? Dividindo aquelas pequenas células e transformando isso nessa máquina maravilhosa que é o corpo, para que a gente possa usá-lo. Usá-lo e experimentar o quê? Experimentar o mundo dos sentidos, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, Deus está em tudo, está aqui nesse dedinho mindinho, está na minha mente. Deus está em tudo. Deus está naquele quadro, no livro, na casa, no sapo, no arco-íris que apareceu aqui. Porque Deus está em minha mente. Então, tudo o que eu estou vendo é uma projeção divina da minha mente. Então, é isso que nós temos que incorporar, entender e começar a viver com. Acabar com a coisa do lado de fora. Não tem nada lá fora. Não tem os fanáticos destruindo lá fora. Não tem o desastre acontecendo da lama, da barreira lá fora. É tudo uma projeção da nossa mente. Porque aí você diz, mas eu não projetei isso, eu não queria isso. Gente, o computador aqui está fazendo um barulho horrível. São 3 computadores aqui, uma doideira o meu bunker. E aí você diz, mas eu não projetei esse desastre. Pois é. O pior é que Deus na minha mente, junto com Deus na sua mente, junto com Deus na mente do ISIS, do pessoal do ISIS, nós somos um só. Então, em conjunto, estamos o tempo inteiro projetando o bem e o mal. E você decide o que você quer viver. O que nós estamos projetando em conjunto, você tem a escolha entre o que nós chamamos de bem e de mal. Lembra que nós estamos no planeta da dualidade. O tempo inteiro isto vai acontecer.
Não existe a possibilidade de nós acabarmos completamente com o que nós chamamos de mal. Por quê? Porque é essa fricção que traz o terceiro elemento da compreensão e que traz a luz. A luz, vou relembrar, só acende porque tem um polo positivo, um polo negativo e o neutro. Se você tirar qualquer um desses polos, ela não acende mais. Então, vamos pensar nisso. Aqui dentro do nosso corpo estão as bactérias, os vírus, os macrófilos, as células de defesa. O tempo inteiro, 24 horas por dia, tem uma luta aqui dentro do nosso corpo entre aquilo que vai destruir e o que vai construir. Pensa nisso, gente. Vamos acabar com esse negócio de não pode existir o mal. O mal vai existir sempre, o que nós chamamos de mal. Aí o que nós podemos fazer? É ir conscientizando cada vez mais a unidade. Porque na hora em que o mal e o bem se juntam com a compreensão da unidade, acontece isso aqui em cima. Acende a luz. Então, não é exterminar o mal, é unir o bem ao mal para que o terceiro elemento aconteça. Dá para entender isso e trazer isso para o nosso dia a dia? Vamos o tempo todo focar na unidade. Eu sou um com o cara das bombas. Eu sou um com todos. Somos um. Vamos compreender. O nosso corpo funciona dentro dessa unidade entre as células que atacam, os vírus que atacam e os que nos defendem. Esse exército aqui dentro traz a vida. Por quê? Porque existe uma compreensão de um corpo que está sendo usado, essa máquina que está sendo usada por mim. Falei para burro, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Então, vamos lá. Lição 31. Essa lição é importantíssima. Eu não sou vítima do mundo que eu vejo. A ideia de hoje é a introdução para a tua declaração de liberação. Mais uma vez, a ideia deve ser aplicada tanto ao mundo que vês fora, como ao mundo que vês dentro de ti. Atenção! Ao aplicar a ideia, usaremos uma forma de prática que será cada vez mais usada, com algumas mudanças que serão indicadas. Em geral, a forma inclui 2 aspectos. Um no qual aplicas a ideia de modo mais contínuo e outro que consiste em frequentes aplicações da ideia ao longo do dia. 2 períodos de prática mais longos com a ideia para o dia de hoje são necessários, um pela manhã e um à noite. São recomendados de 3 a 5 minutos para cada um. Durante esse tempo, olha ao teu redor lentamente, enquanto repetes a ideia 2 ou 3 vezes. Eu não sou vítima do mundo que eu vejo. Em seguida, fecha os olhos e aplica a mesma ideia ao teu mundo interior. Escaparás de ambos ao mesmo tempo, pois o interior é a causa do exterior. Deus, que barulho! Ao examinares o teu mundo interior, meramente deixes que quaisquer pensamentos que passem pela tua mente venham à tua consciência. Cada um deve ser considerado por um momento
e, em seguida, substituído pelo próximo. Tenta não estabelecer qualquer tipo de hierarquia entre eles. Observa-os ir e vir, com a maior imparcialidade possível. Não te detenhas em nenhum em particular, mas tenta deixar a corrente passar de forma regular e calma, sem qualquer investimento da tua parte. Enquanto estiveres sentado e observando calmamente os teus pensamentos, repete a ideia de hoje para ti mesmo, sempre que quiseres, mas sem nenhuma sensação de pressa. Além disso, repete a ideia para o dia de hoje com a maior frequência possível ao longo do dia. Lembra-te que estás fazendo uma declaração de independência em nome da tua própria liberdade. E na tua liberdade está a liberdade do mundo. A ideia para o dia de hoje também é particularmente útil como uma resposta a qualquer forma de tentação que possa surgir. É uma declaração de que não cederás a ela, pondo a ti mesmo em cativeiro. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Um dos piores jogos que nós fazemos com o outro, com os nossos parceiros, conosco, é o jogo da vítima. É achar que nós somos uma vítima, seja das circunstâncias, seja dos outros, seja do mundo. Alguns apelam até para a vida passada. E começa, volta e meia chega um aqui dizendo, não, mas eu estou sofrendo tudo isso porque numa vida passada eu fui não sei o que, eu estou pagando. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Ação e reação é aqui mesmo, é imediato. Você não pode estar sofrendo por uma vida passada, se é que existe. Porque o que eu tenho mais a impressão é que existe a vida paralela, não é a passada. Mas ação e reação se faz imediatamente. Eu trabalhei 3 anos com terminais, fazendo o trabalho da Kubler-Ross. Meu Deus do céu, várias pessoas eu vi morreram nos meus braços, lá no Hospital do Câncer. O que eu vi foi que ninguém morre enquanto não recebe todas as ondas que enviou, sejam boas ou sejam más. É aqui mesmo. Vamos parar com esse papo de achar que está pagando alguma coisa por vida passada. Outra coisa é achar que você é vítima do outro. Você não pode ser vítima do outro. É você que está escolhendo aquela situação. Você é livre para se libertar a qualquer momento. Mas não se liberta. Primeiro, porque gosta de culpar o outro. Tem um certo prazer nisso. Vamos ser francos. Segundo, porque se acha uma vítima sem força. Esse sem força é o medo. É o medo de se libertar, é o medo de se mandar sozinha ou sozinho. É o medo de viver pior. Olha, uma coisa eu posso dizer, com toda certeza. Cada crise em nossa vida acontece para que haja uma renovação. Essa renovação é sempre muito melhor, desde que a gente não fique presa ao passado e querendo trazer o passado para o presente. Se você está vivendo o dia de hoje, você não pode ser uma vítima. Você é livre. Você é livre para mudar. Eu não sou vítima do mundo que eu vejo, mas não sou mesmo. Se a situação está ruim, fui eu que escolhi. Olha, eu estou sofrendo nesse momento o pão que o diabo amassou, porque eu estou com herpes zoster. Eu nem sabia o que era isso. Aliás, aconselho a todo mundo acima de 50 anos, parece que tem uma vacina aí maravilhosa, porque isto é uma dor
dia e noite, constante, no lugar onde esse herpes zoster aparece. O meu foi aqui na intercostal. Então, é dor sem parar. Eu estou com dor há um mês, tomando 500 remédios. Mas eu tenho a consciência de que eu não sou vítima disso. Sou eu que estou fazendo isso e ainda não terminei de fazer. Estou aqui dentro trabalhando horrores. Já descobri vários núcleos onde eu estou me castigando de alguma forma, porque tem sempre aquela coisa, eu tenho que ser perfeita e não sou. E estou castigando o meu corpo. Não sou uma vítima do herpes, mentira. Ele já estava dentro de mim, fui eu que acordei ele, e sou eu que estou fazendo tudo isso. No momento que eu acordei, agora sou eu e ele, batendo papo e vendo o porquê. Não sou uma vítima. Olha só a lição 32. Eu inventei o mundo que vejo. Alguém me mandou um recado aqui, deixa eu ver. Não, é mais gente chegando, só isso. Tá tudo bem. Continuamos hoje a desenvolver o tema de causa e efeito. Não és vítima do mundo que vês, pois o inventaste. Podes desistir dele com a mesma facilidade com que o inventaste. Tu o verás ou não, conforme desejares. Enquanto quiseres, tu o verás. Quando não mais o quiseres, ele não estará mais lá para que o vejas. Gente, isso aqui é um tapa na minha cara no momento, para o que eu estou vivendo. A ideia para o dia de hoje, como as precedentes, se aplica aos teus mundos interior e exterior, que de fato são o mesmo. Porém, como tu os vês como se fossem diferentes, os períodos de prática para o dia de hoje, mais uma vez, incluirão duas fases. Uma envolvendo o mundo que vês fora de ti e a outra, o mundo que vês na tua mente. Nos exercícios de hoje, tenta introduzir o pensamento de que ambos estão em tua própria imaginação. Mais uma vez, começaremos os períodos de prática da manhã e da noite, repetindo a ideia para o dia de hoje 2 ou 3 vezes, enquanto olhas à tua volta o mundo que vês, como se estivesse fora de ti. Em seguida, fecha os olhos e olha o teu mundo interior. Tanto quanto possível, tenta tratar ambos igualmente. Repete a ideia de hoje sem pressa, tantas vezes quanto desejares, enquanto observas as imagens que a tua imaginação apresenta à tua consciência. Para os 2 períodos de prática mais longos, são recomendados 3 a 5 minutos, e um mínimo de 3 minutos é requerido. Mais de 5 podem ser utilizados se achares o exercício repousante. Para facilitar isso, escolhe um momento em que prevejas poucas distrações, em que te sintas razoavelmente pronto. Esses exercícios também devem ser retomados durante o dia, sempre que puderes. As aplicações mais curtas consistem em repetir a ideia lentamente, enquanto examinas o teu mundo interior ou exterior. Não importa qual dos 2 escolhas. A ideia para o dia de hoje também deve ser aplicada imediatamente a qualquer situação que possa afligir-te. Aplica a ideia dizendo a ti mesmo: eu inventei essa situação tal como a vejo. Gente, é isso. Eu inventei essa situação desse herpes exatamente assim. De alguma forma, estou me castigando. O que eu não posso dizer é que eu sou vítima. Não, eu fiz isso. Eu fiz isso comigo por alguns
motivos, que eu já estou sacando vários. Vou repetir. O que estão falando aqui? Tem tanta gente falando, mas para eu olhar lá o computador e ver o que vocês estão falando, eu tenho que ficar de costas, é muito doido. Ok. Então, eu inventei o mundo que vejo. Isso está claro para vocês? Será que a gente precisa reler isso? Só hoje só agora eu quero apenas lembrar uma coisa. Só a primeira frase. Continuamos hoje a desenvolver o tema de causa e efeito. Absolutamente. Toda onda que sai de nós, através de alguma emoção, ou através de alguma ação nossa, ela vai voltar para nós, de alguma forma. Essa onda necessariamente não volta através da pessoa para quem você emitiu. Tipo, eu sou super legal com A, e A, quando eu estou precisando, nem dá bola. E aí, de repente, vem um Z, um Y, que eu nunca vi na vida, e traz a minha onda de volta. E eu digo, puxa, A é né? Um filho. O outro é uma maravilha. Não é. É a minha onda que vai e a minha onda que volta. Igualmente as coisas negativas que nós fazemos. Seja com o outro ou seja conosco. Seja através de uma ação, ou seja através de um pensamento ou de uma emoção. Eu envio uma onda de raiva e, de repente, o meu cachorro me machuca. Necessariamente não é a pessoa. A minha onda está voltando e o meu cachorro pega ela e traz para mim. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? O cachorro que me adora? É assim. O nome disso é ação e reação, causa e efeito. Eu ensino sempre aos meus alunos aqui. Seja positivamente interesseiro. E faz o que Jesus J.C. ensinou lá atrás. Faça com o outro apenas o que você gostaria que fizessem contigo. Use essa lei aqui de causa e efeito para criar para você um mundo legal, um mundo cheio de coisas que você gosta. E você só vai criar isso se você der para o outro apenas o que você gostaria de receber. Porque aí começam a aparecer condições para você realizar e cai no teu colo tudo que você deseja. Olha, honestamente, desde que eu saquei isso, já lá no início de 80, final de 70, início de 80, e que eu comecei a ser, esse barulhinho é o meu cuco, e que eu comecei a ser positivamente interesseira, minha vida mudou, que virou assim uma maravilha. De vez em quando eu faço uma merda, tá aqui o herpes, claro, sou humana, mas de um modo geral é uma maravilha. Então não esqueça, você não é vítima do mundo que você vê. Alguma onda você mandou, alguma coisa você fez para isso voltar para você. Pense nisso. Lição 33. Existe um outro modo de olhar para o mundo. A ideia de hoje é uma tentativa de reconhecer que podes mudar a tua percepção do mundo, tanto em seu aspecto externo quanto interno. 5 minutos completos devem ser dedicados às aplicações da manhã e da noite. Durante esses períodos de prática, a ideia deve ser repetida tantas vezes quanto achares confortável. Embora seja essencial que as aplicações sejam feitas sem pressa.
Examina as tuas percepções interiores e exteriores alternadamente, mas sem que a sensação de mudança seja brusca. Apenas olha casualmente o mundo que percebes como se estivesse fora de ti. E em seguida, fecha os olhos e examina os teus pensamentos interiores com igual casualidade. Tenta permanecer igualmente indiferente nos dois casos e manter esse desapego enquanto repetes a ideia durante o dia. Os períodos mais curtos de exercícios devem ser tão frequentes quanto possíveis. Aplicações específicas da ideia de hoje também devem ser feitas imediatamente, quando surgir qualquer situação que possa te tentar a perturbar-te. Para as aplicações, diga: existe um outro modo de olhar para isso. Lembra-te de aplicar a ideia de hoje no instante em que estiveres cientes de qualquer aflição. Pode ser necessário reservar um minuto, mais ou menos, para sentar-te em quietude e repetir a ideia várias vezes para ti mesmo. Fechar os olhos, provavelmente, ajudará nessa forma de aplicação. Existe um outro modo de olhar para o mundo. Por favor, pense nisso. Você não é vítima do mundo que você vê. De maneira nenhuma. Coloca essa ideia e trabalha essa ideia da tua mente. Você não é vítima do mundo que vê. E Deus está em tudo que eu vejo. Vamos pensar nessas ideias, por favor. Se Deus está em tudo que eu vejo, Ele está também na bactéria lá do herpes, do que for, da catapora, seja o que for. Ele está no ISIS, ele está em tudo que a gente está vendo. É uma loucura achar que você vai acabar com o negativo. Temos que unir. Eu tenho um trabalho que se chama Luz na Sombra. Algum de vocês aí já fizeram. Nesse trabalho, a gente faz justamente a união do negativo com o positivo dentro da gente. E aí sai um terceiro elemento. Tem acontecido ao longo dos anos com esse trabalho, coisas maravilhosas na vida das pessoas que fazem essa união interior. Porque sim, aqui dentro tem um lado nosso que nos acusa constantemente. Tem um lado extremamente negativo. Tem um assassino, tem um ladrão, tem um FDP, tem um lado extremamente negativo que a gente sufoca, né? A gente enfia debaixo do tapete. Eu jamais faria isso. Depende da ocasião. Depende do que está acontecendo. Porque esse lado está aqui vivo. Então, o que nós temos que fazer com esse lado? É acabar com o julgamento que divide. A partir do momento que a gente julga, você divide. E se dividiu, acontece o mal e o bem. Se estão eles juntos, unidos, interagindo, se você está aceitando tudo em você, acontece um terceiro elemento que é uma maravilha. Acontece uma aceitação interior, um verdadeiro amor por si próprio e, consequentemente, pelo outro também. Isso é a união. É luz na sombra. Lição 34. Eu poderia ver paz em vez disso. A ideia para o dia de hoje começa a descrever as condições que prevalecem no outro modo de ver. A paz mental é claramente uma questão interior. Ela tem que começar com os teus próprios pensamentos e então estender-se para fora. É a partir da paz para a tua mente que surge uma percepção pacífica do mundo.
Para os exercícios de hoje, são requeridos 3 períodos de prática mais longos. É aconselhável fazer um pela manhã e outro à noite, com um adicional a ser empreendido a qualquer momento entre eles que te pareça mais propício para conduzir-te a um estado em que te sintas pronto. Todas as aplicações, devem ser feitas com os olhos fechados. É ao teu mundo interior que as aplicações da ideia de hoje devem ser feitas. Cerca de 5 minutos de exame da mente são requeridos para cada um dos períodos de prática mais longos. Examina a tua mente, buscando pensamentos de medo, situações que provoquem ansiedade, personalidades ou eventos ofensivos, entre aspas, ou quaisquer outras coisas sobre as quais estejas acalentando pensamentos de desamor. Observa-os casualmente, repetindo devagar a ideia para o dia de hoje, ao observá-los surgir em tua mente, e deixa que cada um se vá para ser substituído pelo seguinte. Se começares a experimentar dificuldade em pensar em sujeitos específicos, continua a repetir a ideia para ti mesmo sem pressa, sem aplicá-la a coisa alguma em particular. Certifica-te, porém, de não estar fazendo nenhuma exclusão específica. As aplicações mais curtas devem ser frequentes e empreendidas sempre que sentires que a paz da tua mente está sendo de algum modo ameaçada. O propósito é proteger-te da tentação ao longo do dia. Se alguma forma específica de tentação surgir na tua consciência, o exercício deve tomar essa forma. Eu poderia ver essa situação eu poderia ver paz nessa situação em vez do que eu vejo agora. Se as invasões à paz da tua mente tomarem a forma de emoções adversas mais generalizadas, tais como depressão, ansiedade ou preocupação, usa a ideia na sua forma original. Se achares que precisas de mais uma aplicação da ideia de hoje para ajudar-te a mudar a tua mente em algum contexto específico, tenta reservar alguns minutos e dedica-os à repetição da ideia até sentires alguma sensação de alívio. Será útil dizer especificamente para ti mesmo: eu posso substituir os meus pensamentos de depressão, de ansiedade ou preocupação, ou os meus pensamentos sobre tal situação, sobre tal pessoa ou sobre tal evento, pela paz. Atenção, eu sou dona de mim. Não é o outro ou alguma situação que é dono de mim. Não sou escrava de alguma situação. Não sou escrava do que o outro faz. Eu sou livre. E se eu sou livre, eu posso ver a paz em vez disso. Eu posso unir o positivo ao negativo através da compreensão, para acender a luz. Então, se alguém está fazendo algo de negativo, e eu nunca fiz nada de ruim para essa pessoa, eu posso pensar o que eu fiz de negativo há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ontem ou hoje, para alguém. E que esse outro está me trazendo de volta. E aí eu vejo a paz em vez da vítima. E aí eu vejo que eu estou apenas equilibrando de novo, dentro da lei de ação e reação. Pensa nisso.
Minha mente, lição 35, dá tempo ainda? Dá. Minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. Vou repetir de novo. Minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. A ideia de hoje não descreve o modo como vês a ti mesmo agora. Descreve, porém, o que a visão te mostrará. É difícil para qualquer pessoa que pensa estar nesse mundo acreditar nisso em relação a si mesmo. No entanto, é por não acreditar nisso que ela pensa estar nesse mundo. Acreditarás que és parte do lugar onde pensas estar. É por isso que te rodeias com o meio ambiente que queres. E tu o queres para proteger a imagem de ti mesmo que tens feito. A imagem é parte desse meio ambiente. O que vês, enquanto acreditares que estás nele, é visto através dos olhos da imagem. Isso não é visão. Imagens não podem ver. A ideia para o dia de hoje apresenta uma perspectiva bem diferente de ti mesmo. Por estabelecer a tua fonte, estabelece a tua identidade. E ela te descreve como realmente tens que ser na verdade. Usaremos um tipo de aplicação um pouco diferente para a ideia de hoje, porque a ênfase hoje está naquele que percebe, ao invés de estar naquele que é percebido. Começa cada um dos 3 períodos de prática de 5 minutos de hoje, repetindo a ideia do dia para ti mesmo. E depois fecha os olhos e investiga a tua mente buscando os vários tipos de termos descritivos nos quais te vês. Inclui todos os atributos baseados no ego que conferes a ti mesmo, positivos ou negativos, desejáveis ou indesejáveis, grandiosos ou degradantes. Todos eles são igualmente irreais, porque não olhas para ti mesmo através dos olhos da santidade. Na parte inicial do período de exame da mente, é provável que vás enfatizar o que consideras serem os aspectos mais negativos na tua percepção de ti mesmo. Perto da última parte do período de exercícios, no entanto, termos descritivos mais autoenaltecedores podem cruzar a tua mente. Tenta reconhecer que a direção das tuas fantasias sobre ti mesmo não importa. Ilusões não tomam nenhuma direção na realidade. Elas meramente não são verdadeiras. Uma lista não seletiva e adequada para a aplicação da ideia para o dia de hoje poderia ser a seguinte. Eu me vejo submisso. Eu me vejo deprimido. Eu me vejo fracassado. Eu me vejo ameaçado. Eu me vejo impotente. Eu me vejo vitorioso. Eu me vejo perdedor. Eu me vejo caridoso. Eu me vejo virtuoso. Não deves pensar nesses termos de modo abstrato. Eles te ocorrerão à medida que passarem pela tua mente várias situações, personalidades e eventos nos quais tu participes. Escolhe qualquer situação específica que te ocorra, identifica o termo ou termos descritivos que sentes que são aplicáveis às tuas reações, àquelas situações, e usa-os na aplicação da ideia de hoje. Depois de ter citado cada um deles, acrescenta:
Mas a minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. Durante os períodos mais longos de exercícios, provavelmente haverá intervalos em que nada específico te ocorra. Não te tensiones para achar coisas específicas para preencher o intervalo, mas apenas relaxa e repete a ideia de hoje lentamente até que algo te ocorra. Embora nada do que ocorrer deva ser omitido dos exercícios, nada deve ser desencavado com esforço. Não se deve usar nem força, nem discriminação. Durante o dia, tanto quanto possível, escolhe um atributo ou atributos específicos que conferes a ti mesmo naquele momento e aplica a eles a ideia de hoje, acrescentando-a cada um na forma indicada acima. Se nada em particular te ocorrer, meramente repete a ideia para ti mesmo com os olhos fechados. Minha mente é parte da mente de Deus. Portanto, eu sou muito santo. Não tem como não ser santo, gente. Não tem como você ser mal. Não tem como você ser um pecador. Não tem como você ser qualquer coisa de negativo. Nós somos um todo. Minha mente, com todos os absurdos que eu penso, com todas as maldades que eu acho que eu penso ou faço, é parte da mente de Deus. São 36. Dá tempo? Dá. E a minha santidade envolve tudo que eu vejo. A ideia de hoje estende a ideia de ontem, daquele que percebe para aquilo que é percebido. Tu és santo porque a tua mente é parte da mente de Deus. E porque és santo, a tua vista também tem que ser santa. Impecável, atenção, entre aspas, significa sem pecado. Não podes ser um pouco sem pecado. Ou és impecável, ou não és. Se a tua mente é parte da mente de Deus, tens que ser impecável, ou uma parte da sua mente seria pecaminosa. Está vendo como é o nosso julgamento que vai separando? A tua vista está relacionada com a sua santidade, não com o teu ego e, portanto, não com o teu corpo. 4 períodos de prática de 3 a 5 minutos são requeridos para hoje. Tenta distribuí-los uniformemente e faz as aplicações mais curtas com frequência para proteger a tua proteção ao longo do dia. Os períodos de prática mais longos devem tomar essa forma. Primeiro, fecha os olhos e repete. Ai, olha, esse herpes é um desastre, hein? Quem puder tomar essa vacina. Primeiro, fecha os olhos e repete lentamente a ideia de hoje várias vezes. Em seguida, abre os olhos e olha bem vagarosamente ao teu redor, aplicando a ideia de modo específico a qualquer coisa que notares durante o teu exame casual. Diz para si mesmo: a minha santidade envolve aquele tapete. A minha santidade envolve aquela parede. A minha santidade envolve esses dedos. A minha santidade envolve aquela cadeira. A minha santidade envolve aquele corpo. A minha santidade envolve essa caneta. A minha santidade envolve esse herpes zoster que está aqui. Durante esses períodos de prática, fecha os olhos e repete a ideia para ti mesmo várias vezes. Em seguida, abre os olhos e continua como antes. Para os períodos mais curtos de exercícios, fecha os olhos e repete a ideia. Olha ao teu redor, repetindo-a mais uma vez. Conclui com mais uma repetição com os olhos fechados.
Todas as aplicações devem ser feitas bem lentamente, é claro, e tanto quanto possível, sem esforço e sem pressa. A minha santidade envolve tudo, e saio até daqui. Então, vai me dando um feedback de como você tá sentindo, vendo e percebendo. E mais, por favor, faça esses exercícios, mas faz um por dia. Não deixa para fazer só no dia que a gente está aqui. Faz um por dia, vai seguindo a sequência deles na numeração correta. Não faz para o lado, não. Aqui a gente faz para o lado, mas para pegar várias pessoas que estão fazendo. Mas você, na tua casa, faz um, por favor, seguindo a numeração. Se você não tem o livro, me avisa que eu mando pela internet. Mas faça os exercícios da forma correta. É uma mudança incrível quando a gente faz certinho, viu? Então, lição 37. A minha santidade abençoa o mundo. Essa ideia contém o primeiro vislumbre da tua verdadeira função no mundo, ou da razão pela qual estás aqui. O teu propósito é ver o mundo através da tua própria santidade. Assim, tu e o mundo são abençoados juntos. Ninguém perde, nada é tirado de ninguém. Todos ganham através da tua visão santa. Olha aqui, por isso é que eu sou fã do Ho Oponopono. Eu acho que o Ho Oponopono é um resumo disso aqui numa frase só. Claro que isso não exclui o curso. O curso vai nos lembrando em detalhes. O Ho Oponopono é no todo. Exemplo, isso aqui: ninguém perde, nada é tirado de ninguém. Todos ganham através da tua visão santa. Na hora em que eu faço, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo, obrigada. Essa é a visão santa. Você não está se acusando, você não está acusando ninguém, você está no perdão total daquilo que você está vendo. E está jogando amor em cima daquilo. Então é fantástico. O teu propósito é ver o mundo através da tua própria santidade. Assim, tu e o mundo são abençoados juntos. Ninguém perde, nada é tirado de ninguém. Todos ganham através da tua visão santa. Ela significa o fim do sacrifício, pois oferece a cada um tudo o que lhe é devido, que recebeu ao nascer como um filho de Deus. Vou repetir essa frase aqui. Ela significa o fim do sacrifício, pois oferece a cada um tudo o que lhe é devido. E todas as coisas lhe são devidas, porque esse é o direito que recebeu ao nascer como um filho de Deus. Para de se acusar. Você é filho de Deus. Portanto, você é sagrado. É o teu ego que está te julgando e separando. Todos nós somos sagrados. Os caras lá que jogaram a bomba, os terroristas, são sagrados. Eles não sabem disso. E enquanto nós os olharmos como terroristas horrorosos, nós não vamos conseguir a unidade. De alguma forma, nós temos um terrorista dentro da gente. Quem está doente está usando o seu terrorismo, o seu terrorista. Eu estou usando o meu terrorista aqui dentro, fazendo essa dor constante que eu estou há um mês, sofrendo dia e noite. Isso é o meu terrorista. E é fruto de quê? Do meu julgamento, de coisas que eu estou julgando ainda, de coisas que eu não estou
colocando esta ideia de verdade lá dentro de mim. Eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, você também é. E como filho de Deus, eu tenho o DNA dele. Então eu sou muito santa. Não há nenhum outro modo no qual a ideia de sacrifício possa ser removida do pensamento do mundo. Qualquer outro modo de ver, inevitavelmente, exigirá pagamento de alguém ou de alguma coisa. Como resultado, aquele que percebe perderá, e nem sequer terá uma ideia da razão pela qual está perdendo. E, no entanto, é através da tua visão que a integridade do outro é restituída à sua consciência. A tua santidade abençoa ele, não lhe pedindo nada. Aqueles que se veem íntegros não fazem exigências. A tua santidade é a salvação do mundo. Ela te permite ensinar ao mundo, soluço, que tu e ele são um só, não através de sermões ou de explicações, mas meramente através do teu quieto reconhecimento de que na tua santidade todas as coisas são abençoadas junto contigo. Hoje, os 4 períodos mais longos de exercício, cada um envolvendo 3 a 5 minutos de prática, têm início com a repetição da ideia para o dia de hoje, seguida de mais ou menos 1 minuto, no qual olhas ao teu redor enquanto aplicas a ideia a qualquer coisa que vês. A minha santidade abençoa essa cadeira, a minha santidade abençoa os terroristas, a minha santidade abençoa a São Marco, a Vale, a qualquer coisa que esteja acontecendo. A minha santidade abençoa tudo. A minha santidade abençoa o meu corpo. Em seguida, fecha os olhos e aplica a ideia a qualquer pessoa que te ocorra, usando o seu nome, dizendo: a minha santidade o abençoa. A minha santidade te abençoa, Dilma. A minha santidade te abençoa, Lula. A minha santidade te abençoa, Cunha. É ruim, hein? Mas é verdade. É isso que a gente tem que fazer. Podes continuar o período de prática com os olhos fechados. Podes abrir os olhos novamente e aplicar a ideia para o dia de hoje ao teu mundo exterior, se assim o desejares. Podes alternar aplicando a ideia ao que vês à tua volta e àqueles que estão nos teus pensamentos. Ou podes usar qualquer combinação dessas 2 fases de aplicação que preferires. O período de prática deve ser concluído com uma repetição da ideia com os olhos fechados, imediatamente seguida de outra repetição. Meu cachorro querendo entrar. De outra repetição com os olhos abertos. Os exercícios mais curtos consistem em repetir a ideia tão frequentemente quanto puderes. É particularmente útil aplicá-la em silêncio a qualquer pessoa que encontrares, usando o seu nome ao fazê-lo. É essencial usar a ideia se alguém parece causar-te uma reação adversa. Oferece-lhe a tua bênção. Oferece-lhe a bênção da tua santidade imediatamente, para que possas aprender a mantê-la na tua própria consciência. Olha, o cara do Ho Oponopono, né? Dr. Ryu Lenken, ele explica isso aqui muito bem, porque absolutamente tudo que nós estamos vendo é uma projeção de algo que nós temos aqui dentro. Então, aí, digamos que eu vá para um hospital, estou ali sofrendo, é o meu terrorista me maltratando. E esse terrorista existe porque eu estou me julgando, porque eu não estou me vendo santa, eu não estou me vendo como filha de Deus, eu não estou realizando que o que eu estou vendo de horror aí fora é o horror que eu
tenho aqui dentro alguma parte de mim. A hora que eu reconheço o outro dentro de mim, acabou. Não apenas eu me curo, como eu estou curando o outro também. Eu estou ajudando na cura dele. Se cada um puder, leia a história do Dr. Ryu Lenken com a tal prisão horrorosa do Havaí, que ele foi, e que ele foi curando todos os prisioneiros bárbaros de crimes hediondos que viviam acorrentados, ele foi curando sem ver a pessoa, apenas reconhecendo o que eles tinham feito dentro dele mesmo. E aos poucos ele foi curando um a um. É isso que nós temos que fazer com o terrorismo. Reconhecer o terrorista dentro da gente, porque, olha, que existe, hein? Todos os hospitais estão lotados, não é só no Brasil, não, no mundo. A humanidade está adoecida, porque nós estamos o tempo todo julgando, e o julgamento separa e nos destrói. E aí não conseguimos nos ver como filhos de Deus, como herdeiros do universo. É isso que nós temos que fazer. A minha santidade abençoa o mundo. Vamos ficar com essas ideias na cabeça. Gente, acho que chegamos, né? Agradeço a presença de todos vocês aí. Por favor, me deem o feedback. Eu vou ler agora tudo que vocês escreverem. Eu vou ler ali no outro computador. E quero, antes de mais nada, fazer uma bola de luz no mundo. Vamos fazer uma corrente de luz para esse lado que nós estamos escondendo de nós mesmos e que estamos projetando em eventos. Aqui no Brasil, aqui junto de nós, no nosso corpo, em todos os lugares do mundo. Vamos fazer uma bola de luz abençoando essas pessoas e, por favor, buscando dentro de nós um igual, sem julgamento, sem julgamento. Paz no mundo, paz em mim. Paz no mundo, paz em mim. Paz no coração dos terroristas. Paz no coração dos poderosos. Paz em mim. Muito obrigada, uma boa noite. Eu não sei se eu desligando aqui, vocês podem continuar a escrever, estou em dúvida. Eu vou desligar e da próxima vez vocês me avisam se puderam ou não escrever. Fiquem com Deus. E muito obrigada.